Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel ESG aqui na Rio Pipeline 2021, nesse formato novo, né, online. Hoje a gente conta com a presença de três profissionais muito experientes de transportadoras de gás, que são o Sérgio, a Thaís e o Hélio, que vai entrar ainda. Eu sou a Natália, eu trabalho na Wood Group, que também está participando desse evento, junto com a TAG, junto com a NTS, junto com a TBG. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim e falar um pouquinho, dar uma explanação breve sobre o tema ESG, e a partir daí a gente passa para o nosso primeiro painelista, que vai ser a Thaís. Eu sou formada em Engenharia Química pelo Instituto Militar de Engenharia, tenho pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo FRJ e mestrado em Sistemas de Gestão pela UF, curso de Extensão em Energias Renováveis pela PUC e Gestão Estratégica de Carbono pela FGV, certificação PMP e ITIL 4 Foundation, e atuo hoje como coordenadora de projetos na UD e pesquisadora na área de capital social no grupo de pesquisa CNPq da UF. Também já atuei a maior parte da minha carreira em multinacionais do setor de óleo e gás, e tenho experiências em segmentos farmacêuticos, fintech e na mídia, desempenhando, na maioria das vezes, funções relacionadas a projetos das mais diversas magnitudes. Tá? Entrando um pouquinho no tema ESG, a gente pode dizer que ele deixou de ser um tema abstrato e ele passou a se materializar mais dentro das empresas hoje em dia. De 2019 para cá, a gente consegue ver academicamente artigos que afirmam que empresas com um alto comprometimento nessas práticas ESG conseguem obter uma série de vantagens, como serem mais atraentes para os credores, terem melhores classificações de crédito e também possuem um aumento no valor da empresa. Fora desse campo acadêmico, a gente também pode verificar na prática a importância de adoção de algumas estratégias ligadas a esses temas. A B3, a Bolsa Brasileira, por exemplo, ela já afirmou que vai prever, a partir de janeiro do ano que vem, uma nova metodologia no índice de sustentabilidade empresarial, enfatizando a valorização de empresas mais avançadas na agenda ESG. E com o olhar para o social, a Nasdaq, a Bolsa Americana, já exige ao menos 2 membros diversos em seus conselhos, ou mulheres, ou alguém do campo LGBTQIA+. E, enfim, a Nasdaq também vai tornar obrigatória a divulgação de dados estatísticos sobre diversidade nos seus conselhos. E na vertente ambiental, a gente está aí com a COP26 rolando, né? Vai até dia 12 de novembro, e é para a gente conseguir ver todo o engajamento das nações para frear as mudanças climáticas. Então, é interessante ver como o tema ESG tem se tornado cada vez mais importante, tanto para nações quanto para organizações em si. Nesse painel, a gente vai poder enxergar como 3 transportadoras interagem com essa agenda ESG nos dias de hoje. Nossa primeira painelista é a Thaís Soares, que é da TAG. Ela vem com o tema ESG na agenda de uma transportadora. A Thaís é formada em Engenharia Ambiental pela FRJ e tem especialização em Economia e Gestão de Energia pelo COPEAD. Também possui experiência na implantação e operação de ativos de geração e de transporte de energia, focada na área de meio ambiente, saúde, segurança e aspectos fundiários, com atuação em sustentabilidade, licenciamento ambiental, gestão de programas socioambientais, relacionamento com partes interessadas, órgãos de fiscalização e controle. Tem ainda atuação em responsabilidade social corporativa. Desde 2019, ela ocupa o cargo de gerente de SMS na TAG. A TAG é a transportadora associada de gás que detém a mais extensa malha de transporte de gás natural do país. Ela tem cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos, atravessando 10 estados brasileiros e quase 200 municípios. Ela dispõe da capacidade contratada de transporte de gás natural de quase 75 milhões de metros cúbicos por dia, garantindo o abastecimento de cidades e indústrias do país. Então, Thaís, é com você. Bom dia a todos. Obrigada, Natália, pela apresentação e pela introdução. É um prazer fazer parte da Rio Pipeline 2021 e especificamente desse painel. Acho que, como você comentou, a sigla ESG ela tem sido falada bastante ultimamente, mas ela não é um assunto novo, né? Ela está muito relacionada ao papel que as empresas, né, desempenham na sociedade e o que tem mudado muito nos últimos anos. A gente também não pode deixar de mencionar que é uma agenda que tem sido abraçada pelo mercado financeiro. Então, a gente hoje não fala de geração de lucro sustentável, né, sem pensar em critérios
muito robusto, critérios ambientais, critérios sociais e critérios de governança, né? E existem várias iniciativas que as empresas podem adotar, né, cobrindo essa agenda, que vai estar muito relacionada à área de atuação, ao tipo de negócio, mas deve estar muito relacionado também aos propósitos e aos valores, né, da empresa. E as transportadoras de gás não são diferentes nesse contexto, né? O gás natural, né, a gente sabe, uma atividade essencial, e também não podemos deixar de considerar o papel que o gás natural desempenha, né, na transição energética para uma economia de baixo carbono. Então, hoje eu trouxe na minha breve apresentação um pouco algumas iniciativas, né, algumas temáticas da agenda ESG que são importantes para transportadoras de gás natural, pensando muito, exemplificando com iniciativas que têm sido adotadas na TAG. Então, para começar, né, eu acho que é interessante mencionar que quando a gente fala em ESG, né, é fundamental que essa sigla ela esteja materializada, né, ela tenha em toda assim, a orientação estratégica da empresa. Então, por isso que quando a gente vai falar da TAG, eu trago para vocês a nossa missão e a nossa visão, né, que ela já vem com esses conceitos de ESG intrínsecos, né, a nossa missão e visão, e isso é o que vai nortear todo o nosso dia a dia, né, do dia a dia das nossas atividades e as nossas tomadas de decisão. Então, a TAG, eu acho que você, Natália, comentou bem, contextualizou um pouco, a gente vem com uma missão, né, de transportar energia de forma segura, integrando o mercado de gás natural para o desenvolvimento sustentável da sociedade, com uma visão de ser protagonista, né, do mercado de gás natural, conectando energia à vida. E quando a gente fala também desses conceitos ESG, eles vêm também do DNA dos nossos acionistas, né? Os nossos acionistas, eles trazem nos seus valores, nos seus princípios, né, inclusive em objetivos não financeiros estabelecidos, com metas, indicadores, né, temáticas relativas à agenda ESG, pensando em diversidade, pensando em redução de emissões. Então, isso está intrínseco, né, ao nosso dia a dia. E, assim, cada um dos pilares da agenda ESG, né, ele vai abordar uma série de temáticas, né? Acho que a gente poderia passar aqui, eu, Sérgio, Hélio, a gente poderia passar aqui horas e horas, né, conversando e falando um pouquinho desses temas e como a gente endereça cada um deles, ou como cada um deles é tratado em cada empresa, mas como a gente tem hoje um tempo limitado, eu busquei trazer algumas temáticas, né, que são relevantes para a atividade dutoviária em cada um desses pilares, né? Então, quando a gente fala do ambiental, né, a gente tem que pensar, são critérios que consideram como as empresas, na verdade, consideram os impactos das suas atividades, né? Então, quando a gente fala de transportadora de gás natural, a gente tem temas importantes nessa linha. A gente fala das nossas emissões atmosféricas, a gente fala da proteção da biodiversidade, a gente fala do uso dos recursos naturais, a gente fala da gestão de resíduos e efluentes, e todas nós temos procedimentos e atividades específicas em cada uma desses eixos, né, desses assuntos, justamente para que a gente enderece essa temática da forma mais adequada. Quando a gente fala, né, quando a gente já vai para o pilar social, a gente já pensa muito em como é o nosso relacionamento com os nossos empregados, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com as comunidades onde a gente atua. Então, para isso, também tem algumas temáticas muito relevantes na agenda de uma transportadora, o relacionamento de partes interessadas, por exemplo,
importantíssimo. Se a gente está falando de uma malha de gasodutos de 4.500 quilômetros que passa por mais de 200 municípios, imagina quantas comunidades, proprietários a gente atravessa, né? Quantos a gente interfere. Então, como é esse relacionamento com todas as nossas partes interessadas? A gente está falando de projetos sociais, pensando no que a gente pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade, para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Não podemos deixar de mencionar políticas e relações de trabalho, como é que a gente aborda temas de saúde e segurança dos trabalhadores. Isso ficou muito também evidente na pandemia, como isso foi tratado. O Sérgio vai abordar isso de uma forma bem mais detalhada durante a apresentação dele. E o tema de diversidade e inclusão, que também é um tema que a gente aqui na TAG tem muito orgulho. Vou apresentar um pouquinho mais para frente os detalhes. E no pilar, quando a gente fala do pilar de governança, a gente não pode deixar de falar de transparência, de compliance, de controles internos, de ética, combate à corrupção, as orientações, capacitações e treinamentos que são dados, né, para toda a força de trabalho, para os nossos empregados. E aí, entrando um pouquinho mais a fundo, assim, né, no detalhe do que tem sido feito pela TAG em cada uma dessas, eu diria, em cada uma dessas áreas, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, né? E o primeiro que eu trouxe para dividir com vocês é o nosso programa de gestão de emissões atmosféricas. É um programa que foi lançado em 2021, né, com o objetivo de é um projeto de gestão de emissões e elaboração de estratégia climática, que justamente tem o objetivo de, né, a TAG tem um desafio, né, de gerir e reduzir as suas emissões, pensando, né, considerando a crescente demanda do gás natural no mercado. Então, como a gente faz isso? Então, foi um projeto estruturado em 6 etapas, né, são 2 fases, mas com 6 etapas, e ele vai passando por uma série de atividades específicas, começando por uma avaliação de perfil de emissões atmosféricas, entendendo, né, onde estão as nossas emissões, quais são os nossos hotspots, né, que isso vai direcionar as nossas ações de mitigação. Então, entender quais são as nossas principais contribuições. Uma segunda etapa, né, um benchmark, entender o que outras empresas, né, do setor, seja no âmbito nacional quanto internacional, estão fazendo, quais as ações que estão sendo adotadas para gerir, reduzir, mitigar, comunicar, né, toda essa temática, passando por uma fase de inventário de emissões atmosféricas. Hoje a gente já tem um controle das emissões, né, e aí a gente vem com um projeto para aprimorar essa nossa quantificação, para que a gente possa ter justamente identificar oportunidades e riscos, né, em relação às nossas emissões atmosféricas. E, por fim, dessa primeira fase, elaborar uma curva de abatimento abatimento marginal, que seria o quê? A gente analisar, olhando todos os resultados, entender quais são as possibilidades de redução de emissões, possíveis projetos, fontes de financiamento, e fazer uma análise de custo-benefício, levando em consideração o potencial de redução que a gente pode ter em cada linha de atuação. E aí entra numa fase 2, que é justamente a avaliação de riscos e oportunidades, pensando em eventos históricos e eventos climáticos passados e pensando no futuro, necessidades de medida de adaptação, mitigação, se forem necessárias, e a elaboração de uma estratégia climática, pensando, né, uma estratégia climática que a gente pense, que identifique, né, ações concretas de curto, médio e longo prazo, identifique, né, os atores envolvidos, identifique custos, prazos, então, para que a gente, de fato, possa ter uma cadeia, né, de ações e objetivos a serem atendidos nessa frente. Então, passando um pouquinho já para o pilar social, né, acho que comentei um pouco sobre como nós estamos inseridos, né, são 10 estados, mais de 200 municípios, né, então como a gente vem desempenhando um papel de desenvolvimento, de promoção de melhoria, né, na qualidade de vida dessas comunidades onde a gente atua. Então, desde 2020, a TAG vem desenvolvendo uma série de iniciativas junto às comunidades e instituições na nossa área de abrangência,
justamente, muitas dessas ações, elas foram focadas, né, em função foram motivadas eu diria, pela pandemia. Então, foram uma série de ações, sejam ações para fortalecer o combate à pandemia, ou a questão do diagnóstico, então, doações para a Fiocruz, doações de medicamentos, como ações para ajudar as populações no enfrentamento, né, as populações mais vulneráveis. Então, ações de doações de cestas básicas, inclusive uma que eu gosto de destacar, é uma que nós fizemos na região norte, foram 2.500 cestas básicas distribuídas para algumas famílias, e a gente contou, inclusive, com o apoio da Marinha nessa logística de entrega, já que muitas comunidades você só chega de barco, então foi uma ação muito interessante, e várias outras, né? A gente vem estruturando a nossa política de responsabilidade social, as nossas ações, mas muita coisa já tem sido feita. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tem muito orgulho de mostrar os nossos números, quando a gente fala de diversidade de gênero, né? A gente hoje tem no nosso quadro de colaboradores 45% de mulheres, né? E isso passa tanto pelo perfil de liderança como pelos especialistas e analistas da companhia. Isso só é possível porque a diversidade vem como objetivo estratégico da nossa companhia, ela vem como um valor, uma diretriz também dos nossos acionistas. Então, tem sido feito uma série de ações e esforços para a gente manter esses números. Então, são várias campanhas internas, programas de lideranças femininas e várias iniciativas, inclusive certificações internacionais, para avaliar como nós estamos endereçando esse tema. Então, são resultados que a gente tem bastante orgulho de mostrar, né? É um caminho, a TAG é uma empresa nova, então, assim, a nova gestão, eu diria, mas acho que a gente já tem resultados bastante positivos nesse sentido. E, para finalizar a minha apresentação, né, entrando na linha da governança, quis trazer também aqui um tema muito importante para a nossa companhia, que é a questão de ética, né? Então, a gente tem 3 vertentes, eu diria assim, de atuação. A gente tem, primeiro, as nossas políticas e diretrizes, seja código de ética, guias de práticas éticas, política de privacidade de dados, que vão nortear toda a nossa atuação. Em seguida, vem a questão da capacitação, são inúmeros treinamentos e capacitações para os nossos colaboradores, né? Inclusive, eu trouxe um exemplo, que é a nossa trilha de ética, que a gente é um treinamento mandatório para todos os nossos colaboradores, com o uso de ferramentas interativas, justamente para aumentar o engajamento e a participação de todos nessa temática que é tão relevante para o nosso dia a dia. E a linha do nosso canal de ética, né? Existe um canal de ética específico da TAG, né? Eu trouxe aqui o número, o site específico, que é justamente um sistema, né, para um sistema de denúncia externo para todos os colaboradores e partes interessadas. Então, assim, é um outro tema bastante relevante na nossa companhia, e está na diretriz, né, está no pilar da governança da Agenda ESG. Fui rápido, mas quis trazer para vocês um pouquinho do que a gente tem feito, tem muito mais. E, Natália, volto para você e fico à disposição para qualquer dúvida, informações adicionais que vocês estejam interessados. Obrigada. Obrigada a você, Thaís. Foi excelente a abordagem, foi bem abrangente, né? A gente consegue ver que a TAG está atuando em todas as 3 vertentes aí da Agenda ESG. Mais tarde a gente passa para a parte de perguntas. Agora a gente vai iniciar com a apresentação do Sérgio, que é da TBG. Ele vai apresentar a operação de gasoduto em tempos de pandemia. O Sérgio ele é formado em Engenharia Química pela UERJ, tem MBA em Gestão de Pessoas pela FGV e em Finanças e Marketing pelo COPEAD. Ele é um profissional com mais de 30 anos de experiência e já atuou nas áreas de marketing e serviço ao consumidor na Shell. E a partir daí ele seguiu trabalhando para a TBG, passando pelas áreas de recursos humanos, TI, comercial, gestão de contratos e relacionamento com clientes. E desde 2014 ele atua como gerente de segurança, meio ambiente, eficiência energética e saúde na TBG. A TBG ela transporta ininterruptamente até 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural brasileiro e boliviano, pelos seus quase 2.600 quilômetros de gasoduto.
Eles atravessam os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A TBG está conectada fisicamente a 7 distribuidores e também abastece termoelétricas e refinarias ao longo do seu traçado, do seu gasoduto. E ela é a única transportadora do país que possui gestão própria em operação e manutenção. Então, Sérgio, vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse painel importante aqui na Rio Pipeline 2021. Uma oportunidade incrível para a gente poder estar discutindo e trocando informações. E a gente vai fazer essa apresentação agora com a experiência da TBG na operação de gasoduto em tempo de pandemia. Nesses momentos de pandemia, a TBG se envolveu, se engajou com resultados espetaculares na indústria, com menor nível de contaminação, mas tudo isso com uma base muito sólida, muito técnica, né? E eu vou apresentar para os senhores e vou compartilhar essa nossa experiência de muito sucesso. A gente começa com o nosso trabalho de sistema de gerenciamento de risco, muito focado, sempre com alta administração nos apoiando. É um sistema de gerenciamento de risco muito forte na TBG, com vários riscos associados, né? E um dos riscos, a vida, que é direcionado dessa forma, né? Os mais importantes está relacionado à pandemia, né? Questões fundamentais, né? Um apoio integral da alta administração desde o início no enfrentamento, né? Para que a gente pudesse trabalhar salvaguardas e superar os obstáculos. E a gente, desde o início, criou, nosso presidente, o lema saúde dos empregados e continuidade operacional. Isso foi a nossa base institucional da TBG, lá de trás, do dia 14 de março de 20. E a gente usou isso como um norte para o tempo inteiro. Inclusive, continuamos nessa tocada, né? A pandemia está arrefecendo, mas a pandemia não acabou. Então, essa foi a base institucional da TBG. A alta administração nos apoiando. E aí, com 3 pilares, né? 3 pilares básicos: estrutura, processos e produtos e desfecho, né? A parte de estrutura, o que a gente trabalhou? Sem dúvida nenhuma, e alguns segredos do sucesso aqui para os resultados. Apoio da alta administração o tempo todo, né? Conosco, em sala de crise, em relacionamento com a comunidade da TBG, seja o pessoal próprio, seja também os prestadores de serviço. Ao longo do tempo, um cuidado essencial com os nossos prestadores de serviço e também nosso pessoal próprio, a comunidade, né? Implementação de sala de crise. Tivemos salas de crise desde o dia 16 de março, imediatamente. E aí, no início, a sala de crise era uma sala de crise corporativa, sempre com o presidente e os diretores, SMS presente, tá certo? Diversos gerentes e uma assessoria médica especializada. A Redditor esteve com a gente o tempo todo, tá? Com uma equipe especializada, profissionais de mais alto nível nos suportando. TBG não tomou nenhuma decisão ao longo desse tempo que não tivesse cunho médico para tratar a pandemia. Não houve política em momento nenhum. Isso a gente vem fazendo do início até agora e vai continuar. Uma equipe da SMS com background, nossa estrutura da TBG é muito pequena, então temos a estrutura toda de SMS nos apoiando, eu sou o líder, com a área de saúde, com a área de segurança, com a área de meio ambiente, né? Temos uma chefia de saúde lidando com isso, temos uma enfermeira contratada também nos apoiando, né? Um médico, como eu falei agora, da Redditor, full-time conosco, uma diretoria da Redditor nos apoiando também, e lideranças engajadas, todos os gerentes participando do processo efetivamente, com as nossas estruturas também de coordenações, supervisões, pessoal técnico, administrativo, todo mundo engajado. Processos e produtos, processos bem definidos, standards claros, né? Desde o início da pandemia, eu vou mostrar para os senhores, diversos produtos foram desenvolvidos pela TBG, sempre com base médica e sempre reguladas com o Ministério da Saúde, né? Não há nenhuma invenção, é apenas um comprometimento e uma ratificação da
proposta médica para combater o Covid. Comunicação objetiva e rápida, isso é fundamental na organização. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião com o presidente, com todos os gerentes, estamos retornando gradativamente à sede da TBG, já retornamos e estamos em ondas, retornando de forma estruturada. Um canal de comunicação com a TBG e prestador de serviço, Redline, eu vou explicar para os senhores, e daqui também outro segredo do sucesso, nosso médico 24 horas por dia atendendo demandas de combate ao Covid, com uma linha direta, com total sigilo do processo, pacote de produtos e serviços relacionados à promoção de saúde e prevenção de doenças, e o desfecho, né? O acompanhamento dos casos, ele é feito de forma organizada, mantendo o sigilo, a gente garante, do ponto de vista administrativo também, todas as questões legais, a análise crítica da alta administração, a gente faz diversas reuniões com a diretoria, com o conselho de administração, temos reuniões de análise crítica do campo, com o nosso pessoal operacional, lives são realizadas periodicamente, tivemos ontem uma live com a Redditor para explicar o processo atual aqui do Covid, já fizemos mais de 30 lives ao longo desse período, e o controle de resultados, né? E protocolos, porque sem a gente poder fazer um cheque dos resultados, a gente não tem como ver como é que foi o resultado, como é que foi efetivamente a efetividade das nossas ações, né? E tudo isso sendo tratado sob sigilo médico. Então, vamos falar da estrutura. A estrutura, a gente criou o slogan Saúde dos Empregados continua operacional, né? Publicamos as medidas protocolares visando o controle da disseminação. Vejam só, lá no início, não perdemos tempo, agimos imediatamente com a alta administração dando tom, nosso presidente, diretores, sempre participando ativamente do processo. Estabelecimento de sala de crise, já expliquei para os senhores, todas as deliberações, protocolos, comunicações, campanhas, novos produtos, sempre com base em suporte científico, com assessoria médica contratada, né? E em todas as reuniões que a gente fazia de sala de crise também, a gente faz uma análise do ambiente externo, verificar como é que está o ambiente externo para que a gente possa tomar as nossas decisões internas na TBG. Background, como eu falei, nas implementações, a área de SMS, comprometimento integral da auto-administração com liderança do presidente, engajamento e atuação do gerente da companhia. No dia 17 de março, a organização da companhia foi em tempo recorde para 100% de teletrabalho, né? Escritório sede Campinas. Já retornamos também para os escritórios de forma gradativa, começamos com Campinas, o nosso centro de distribuição de Hortolândia, agora a sede. CSC remota, impressionante essa atividade, TBG operou remoto, da casa dos nossos operadores da Central de Supervisão e Controle. TBG funcionou esse tempo todo remotamente, e agora estamos retornando também para o nosso escritório da sede, com a nossa CSC lá também, a partir agora de meados de novembro. Os nossos processos e produtos, o Redline, uma linha direta do empregado, TBG, estagiários e prestadores de serviço, 0800 026 0400. O autoteste era, a gente fez uma análise, estratificou isso tudo sob sigilo médico, estratificamos os riscos de cada um, né, em relação à pandemia, as comorbidades, e isso foi feito no início, para que a gente pudesse fazer um cheque e verificar quem poderia ou não ser liberado em determinados momentos. E o autoteste foi fundamental. Uma vez por semana, todo mundo da TBG respondia a um questionário sigiloso para que a gente pudesse definir e garantir a estratégia durante o período da Covid. Teste diário vigente, anti-Covid, são 4 perguntas que definimos, 4 perguntas. Todos os dias, o pessoal da TBG respondia essas 4 perguntas. Esse era o nosso teste. Não era teste de RT-PCR ou coisa parecida, era esse teste. Era teste diário. E isso fez garantir que a gente controlasse a saúde de todo mundo. E se uma das perguntas fosse positiva, acessasse algum sintoma, alguma questão de uma das 4 perguntas, ligava direto para o Redline, para atendimento absolutamente confidencial com o nosso médico, e aí ele orientava o assunto. O programa Entre Amigos, que é o nosso programa, um outro programa também de aconselhamento, de gestão, aconselhamento legal, pessoal, o kit anti-Covid. Me lembro que no início, antes da recomendação de utilização de máscara para todas as pessoas, a TBG definiu isso.
independente se a pessoa tinha algum sintoma ou não. E a gente já garantiu que todo mundo da TBG estivesse com disponibilidade de máscara. Disponibilizamos máscara para todo mundo, álcool gel, isso tanto na parte de escritório quanto de campo. Metodologia para liberação para mobilizações. Toda e qualquer mobilização, seja para ir ao campo com uma manutenção, seja para ir da sede, quando a sede ainda estava em obras, para fazer uma manutenção do seu computador, seja para qualquer atividade laboral, tinha que ser aprovado pelo diretor-presidente da companhia, e junto comigo também, e junto com o diretor da área. E toda sexta-feira, na sala de crise, havia uma liberação dos profissionais para a semana seguinte, da parte operacional, feito pelo nosso diretor de manutenção e operação, com todos os gerentes da área e sempre passando pela sala de crise. Então, cuidado excessivo, necessário e que deu resultado, né? E que a gente hoje é o menor nível de contaminação na indústria de transporte de gás. Metodologia de liberação spot também, para alguns grupos de risco, sempre com análise médica. O GAI, que é um grupo de apoio emocional, que continua em andamento, são pocket meetings, que são realizados com as gerências, né? Junto com o nosso, uma equipe, um psiquiatra específico que cuida do assunto, que faz o gerenciamento com as pessoas, com os gerentes, para ajudar na condução do dia a dia. As lives TBG Era, como eu falei, mais de 30 que fizemos. Ontem tivemos uma live TBG Era com a Redditor, né? As Pocket Lives, além desses grupos de apoio emocional, também fazemos Pocket Lives com grupos menores, diálogo de segurança, reuniões de análise crítica de campo, lives da diretoria, né? E as nossas 10 regras de ouro de combate à Covid, que foram estabelecidas lá atrás também, há banners nas nossas unidades, divulgações, né? Isso em todas as nossas e-comps, na sede, na CM Campinas, em todos os lugares, isso muito divulgado. A divulgação nossa na TBG é absurdamente grande, né? E a gente fala sobre o Covid, a gente divulga, a gente faz divulgações em todos esses momentos, que a comunicação é fundamental nas organizações, né? Campanha de vacinação contra a gripe e influenza também, a gente fez no modo drive-thru, fizemos na sede, no Rio de Janeiro, fizemos em Campinas e fizemos em todas as unidades operacionais da TBG. Tá? Audicomp online, não excludente, né? Estamos ainda em momento de pandemia, então utilizamos a nossa ferramenta de Teams para fazer uma auditoria, para fazer várias auditorias comportamentais de campo com os prestadores de serviço. Fizemos mais de 100 auditorias comportamentais, tá? De campo, com os gerentes, com os supervisores, com os prestadores de serviço, isso pelo Teams. Aqui uns exemplos, presença do nosso presidente, presença dos diretores, isso faz com que a gente garanta a saúde de todos, mais uma ferramenta, e também combate a pandemia e também a garantia da TBG de quase 8 anos sem acidentes com afastamento. Quase 8 anos sem acidentes com afastamento, a TBG hoje está nesse nível de excelência. Campanhas de doação, fizemos também várias campanhas de doação aí de itens de higiene pessoal, defesa civil, né, dos 5 estados onde a TBG passa, mais processos e produtos, materiais educacionais diversos, uma quantidade absurda de disclaimers, informações para toda a nossa comunidade, também para nossos prestadores de serviço, né, com relação ao tema, ergonomia, videoaulas, ginástica laboral, regras e controle de visita a campo, e uma parte muito importante, nossa área de comunicação, muito importante nesse processo, uma série de campanhas que fizemos. Temos hoje uma playlist no YouTube, tá? Com a quantidade enorme de vídeos e campanhas com relação ao tema de combate ao Covid. E aí vamos para o desfecho, né, Natália? Vamos para o desfecho. E aí o desfecho é esse. A TBG hoje tem o menor índice de contaminação na indústria, né? E isso é fruto de um trabalho hercúleo que todos nós fizemos, com muito carinho, com muita dedicação. A gente gostaria que não tivesse ninguém contaminado, não tivemos nenhuma fatalidade, né? E hoje o nosso número de percentual de imunização ainda está maior do que esse, tá? A gente está chegando a mais de 95% de imunização completa na TBG, tá? E a gente está falando da nossa população de 337 colaboradores, e também fazemos a gestão dos nossos prestadores de serviço, que estamos com um número elevadíssimo de imunização completa, tá?
O desfecho também, os escritórios, né, sendo reabertos, né, em Campinas, em Hortolândia e na sede, tá? E a gente agora tem, além de tudo que a gente fez, a gente instituiu o passaporte Covid. O que é o passaporte Covid? A pessoa só pode entrar na nossa unidade, seja escritório, unidade operacional, se está verde o passaporte Covid, ou seja, se está com imunização completa, se está com exames periódicos em dias, e se aquelas perguntas diárias que a gente fazia por Excel, pessoal, por Excel todo dia, e eu recebia isso religiosamente das nossas equipes, né? A gente agora colocou isso no celular. Então, a pessoa entra na nossa unidade, a presença está verde, pode entrar. Se está vermelho, não pode entrar. Isso é feito antes de sair de casa. Se está vermelho, não pode ir, não pode nem sair de casa, liga para o Red Line. Então, a gente faz um controle rigoroso aí desse processo. O trabalho nosso de escritórios em esquema híbrido, um rodízio instituído com controle de agendamento semanal, com a ajuda da nossa área de infraestrutura também. Todo esse trabalho que a gente está fazendo não seria possível se a gente não tivesse um comprometimento da alta administração, eu vou reforçar aqui, e se as gerências não tivessem o entendimento da seriedade e não tivessem compartilhado esse entendimento com as suas equipes, e não tivessem participado desse projeto. E se eu não tivesse uma equipe de SMS engajada e de profissionais de altíssimo nível que pudessem ajudar nesse processo. Só desse jeito que a gente conseguiu chegar nesses resultados, tá? Então, aí a gente está seguindo rigorosamente os protocolos anti-Covid, rígido controle de casos suspeitos ou confirmados com fluxo de controle de rastreabilidade. E outra coisa importante, a gente tem um tratamento de conduta em SMS na TBG que faz com que a gente faça garantir que o empregado cumpra rigorosamente as regras estabelecidas. Então, são esses os grandes itens, aqui o desfecho ainda, né? Aqui exemplos da sede, a nossa sede está linda, né? Com processo de coworking, toda reformada, a nossa CM Campinas também já pronta, disponível, né? Um trabalho realmente muito importante, que realmente me traz um orgulho muito, muito bom, muito importante, muito grande de ter participado disso, ter liderado esse projeto na TBG. Natália, é isso aí, já falei muito. Estou à disposição aqui para qualquer pergunta, dúvidas, tá bom? Eu vou retornar a palavra a você aí. Muito obrigado a todos. Perfeito, Sérgio, muito obrigada. É realmente bastante relevante essa ação que a TBG teve nesses tempos de pandemia. Mais tarde a gente entra com as perguntas. Agora a gente passa para a nossa última apresentação da manhã, que é a do Hélio, representante da NTS, com o tema Gestão Estratégica de Recursos no Apoio a Projetos Sociais. O Hélio é formado em Engenharia Mecânica pela FTSM, possui especialização em Gestão Ambiental pela COP e Gestão de SMS pelo Instituto Arthur de Liro. Também possui experiência na implantação e operação de ativos de refino, INP, transporte de oleodutos e gasodutos nas áreas de manutenção industrial, projetos de engenharia, SMS, com atuação em sustentabilidade, licenciamento ambiental, gestão de programas socioambientais, gestão de crise, gerenciamento de riscos e relacionamento com comunidade. Também tem atuação em responsabilidade social corporativa. Ele trabalhou por 40 anos na Petrobras e, desde 2017, ele está nesse cargo atual de gerente geral de saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social na NTS. A NTS é a nova transportadora do Sudeste. Ela tem como missão o transporte de gás natural com segurança e confiabilidade por meio de um sólido sistema de gasodutos. Ela possui uma malha de 2.050 quilômetros, com capacidade para transportar quase 160 milhões de metros cúbicos de gás por dia, o que representa cerca de uns 50% do consumo de gás natural do Brasil. E ela conecta os estados do Rio, São Paulo e Minas, atravessando cerca de 90 municípios. Hélio, é com você. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade da gente apresentar esse trabalho que a gente vem fazendo de projetos sociais aí para engajamento da comunidade. Bom dia aí ao Sérgio, Thaís, Natália, todos os colegas aí que estão aí nessa sala. Bom, Bom, a Natália já comentou, né, a missão da NTS, né? Ela tem como missão o transporte, garantir o transporte seguro e sustentável, né,
de gás natural na região sudeste, aí conectando os 3 estados, como foi falado pela Natália. Um dos nossos principais valores nesse transporte de gás é a segurança, né, das pessoas, do meio ambiente e das comunidades onde nós atravessamos. Nós atravessamos hoje cerca de 90 municípios ao longo desses 3 estados, e a ANTS, pelo fato dela ser uma empresa muito nova, ela precisa ter um trabalho forte de engajamento da comunidade, o relacionamento com a comunidade, e em cima desses valores e da nossa missão, nós pautamos, tá, a nossa política de sustentabilidade da ANTS, com uma visão aí de um plano de 21 a 25, onde você tem as 3 dimensões, né, de social, meio ambiente e governança. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a dimensão social de comunidade, né? Como a gente consegue manter, melhorar, incrementar o relacionamento com a comunidade na área onde a gente atua. Tá? Bom, então, aqui nós vamos trabalhar com a estratégia, né, de aplicação dos nossos recursos de projetos sociais incentivados. Tá? A ANTS, ela tem 4 anos e meio de vida, né, de existência, uma empresa muito nova, né? Então, para a gente fazer esse trabalho de ser reconhecido pela comunidade onde a gente atravessa, né, nos 90 municípios, nós encontramos alguns desafios, né, pela imaturidade, né, pelo tempo de vida da ANTS. Associada a essa questão, nós temos um desafio, né, de priorizar, né, nesses 90 municípios, quais que são os prioritários, onde é que a gente vai aplicar recursos em função de uma estratégia de trabalho da ANTS. E nós encontramos também, quando nós iniciamos esse trabalho de projetos sociais incentivados, nós identificamos também uma dificuldade, né, de projetos aderentes, né, à nossa área de influência, projetos, né, que tivesse um alinhamento, né, com o nosso negócio, que é transporte de gás natural, e algumas dificuldades, né, com os fundos municipais, né, de captação de recursos, né. Então, em função dessas 3 situações, né, do tempo de vida da ANTS, da extensão da nossa malha, né, 2.000 quilômetros, abrangendo aí 90 municípios, e a dificuldade das ONGs, né, das ONGs, aí, em fazer a captação de recursos estratégicos para o nosso negócio, nós tivemos que montar uma estratégia de atuação, tá? Onde essa estratégia ela teve 3 pilares, né? Nós trabalhamos na priorização das áreas, né, de atuação, fizemos um segundo pilar, que foi a mudança nos processos de captação de recursos e análise de resultados. Tá? Com relação à priorização, nós fizemos um diagnóstico, aí nós fizemos uma parceria com o Instituto da Criança, que é uma instituição aí reconhecida no Brasil, para levantar todos os municípios onde a gente atravessa, as condições, né, de IDH desses municípios, as condições aí de pobreza, educação, violência, né, todas as questões sociais, né, na nossa região. A gente atravessa aqui Rio, Minas e São Paulo. Então, nós temos uma situação crítica com relação a risco social. Então, fizemos todo esse levantamento e associamos a isso, fizemos um cruzamento com a nossa estratégia de obras, né? Hoje nós temos aí cerca de 20 obras correndo, né, no campo, né, obras aí paralelas, e associando também a questão de furtos, né? Nós temos muita situação aqui no Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, de vandalismo nas nossas instalações, né? As pessoas que entram para fazer vandalismo. Então, nós fizemos uma associação da carência dos municípios, proximidade dos municípios, e as situações internas nossas, né, com as nossas estratégias de atuação. E desses 90 municípios, nós selecionamos 30 municípios prioritários e 10 municípios estratégicos. Então, atualmente, nós estamos trabalhando nesses 30 municípios prioritários, né, dando um foco maior nos estratégicos, os programas sociais. Tá? Um outro processo que a gente teve que mudar para melhorar aí esses projetos incentivados, né, de lei de incentivos,
foi a melhoria dos processos internos. A gente, inicialmente, em 2019, 2018, 2017, a gente estava lançando os editais no segundo semestre e ficava com um tempo muito curto para aprovação, seleção e aprovação dos projetos. Então, nós fizemos uma mudança no cronograma. Nós fizemos o lançamento do edital já a partir desse ano, no início do ano. Então, no início do ano, nós tivemos o lançamento do edital para que as empresas, aí, os municípios e as ONGs, as ONGs, tivessem interesse em apresentar projetos sociais incentivados, fizessem a inscrição, o cadastro na NTS. Fizemos uma priorização, né, em função da estratégia nossa, tá? Selecionando os locais mais próximos da nossa faixa, né, priorizando projetos que estivessem muito ligados às nossas faixas, às comunidades próximas às nossas faixas. Então, demos pesos em função da aderência ao nosso negócio, que é gás natural, sustentabilidade, e as proximidades das nossas faixas de gasoduto. Tá? Fizemos a divulgação desse edital na plataforma Prosas, que é uma plataforma reconhecida pela comunidade aí de projetos incentivados. As ONGs, todas elas trabalham muito com essa plataforma, os municípios. Então, é uma das plataformas aí, né, top aí nesse processo de captação de recursos. E também fizemos divulgação no nosso LinkedIn e fomos atrás também das empresas que melhor tinham projetos que tinham dado sucesso, né, no passado. Então, nós deixamos de trabalhar de uma forma passiva, só fazendo o lançamento do edital, para um processo mais proativo, né? Indo às ONGs, às instituições que tinham projetos de sucesso, convidando essas empresas a participarem dos nossos projetos. Tá? Então, nós priorizamos os municípios, as localidades, fizemos uma melhoria no processo interno de seleção de projetos e fizemos a parte de qualificação dos projetos. Então, nós trabalhamos muito no fomento da profissionalização dos fundos, né, de gestão dos fundos municipais. Como eu falei, né, os municípios tinham dificuldade de elaborar os projetos, a formatar os projetos para levar para os ministérios, né, afins aí os projetos sociais, os projetos de incentivo à cultura, incentivo à infância, à adolescência, ao idoso, programas de saúde. Então, nós fizemos alguns projetos de profissionalização dessas instituições, fizemos um mapeamento de projetos de qualificação de proponentes também. Nós qualificamos, já estamos trabalhando aí na qualificação das ONGs, né, que apresentam os projetos, né, para que os projetos possam ser melhor estruturados para serem apresentados, né, ao Ministério, né, aos órgãos aí aprovadores. Então, nós fizemos esses dois itens de qualificação, tanto dos gestores municipais quanto das proponentes, das ONGs que apresentam os projetos. Criamos um fórum interno para acompanhar, aprovar os projetos, um comitê onde todo projeto que é apresentado ele passa por esse comitê analisa o projeto com uma visão do nosso negócio, aquilo que tem a ver com o gás natural e as proximidades, né, como eu falei, as proximidades da faixa de gasoduto. Tá? Essa discussão, né, para cada tipo de projeto, a gente criou indicadores para acompanhamento dos projetos, porque é fundamental, né, que as empresas, as ONGs que apresentam os projetos patrocinados, né, que tenham acompanhamento. Então, nós criamos um fórum aí para fazer o acompanhamento, aprovação e o acompanhamento mensal da aplicação dos recursos que a gente disponibilizava aí para os projetos incentivados. Tá? Aqui, rapidamente, né, vou mostrar para vocês, né, alguns resultados, né, dessa forma com que a gente trabalhou nos projetos. Né? Em 2018, praticamente, nós trabalhamos em projetos de cultura, né, incentivo à cultura. Em 2019, a gente já mudando um pouco o foco, nós começamos a já pegar alguns projetos de esporte, infância, já aplicamos 13 milhões em projetos de, basicamente, cultura e esporte. Em 2020, nós já ampliamos o valor, né, dos projetos financiados,
já ainda com um forte viés na incentivo à cultura, um bom incentivo ao esporte, né? O esporte é uma coisa importante aí para as crianças, né? Você tirar as crianças, né, da rua, né, colocando elas em associações aí que fomentam o esporte. E em 21, né, o ano que nós estamos vendo, a gente realmente mudou esse processo e conseguimos viabilizar um valor bem mais alto, né, de 24 milhões aí de projetos patrocinados, e conseguindo abranger 40 projetos nesses 90 municípios. Então, num total, desde 2018, quando nós iniciamos esse programa de projetos patrocinados na nossa área de influência, nós já chegamos a 75 projetos na área de cultura, na área de esporte, na área de apoio à infância e adolescência, projetos de idosos, programas de saúde, como o Pronom e o Pronas. Então, são 75 projetos que estão bem conectados na nossa área de influência. Com isso aí, você consegue trabalhar num incremento melhor, né, do reconhecimento das comunidades junto à NTS, é uma empresa nova, ela precisa ser reconhecida na área onde ela atua, e dessa forma nós estamos conseguindo aí ter todo esse reconhecimento, né? Com relação à abrangência de pessoas, né, que foram beneficiadas nesses 75 projetos, nós, em 2018, nós chegamos a atingir 60 mil pessoas, em 2019 foram 80 mil pessoas aí beneficiadas, né, com esses projetos sociais que estão sendo beneficiadas. Em 2020, com a pandemia, nós tivemos uma parada nos projetos, né, tudo parou, né, as aprovações nos ministérios, né, nos fundos de investimento foram paralisados, e em 2021 nós começamos a fazer alguns projetos online, né, nós tivemos que reinventar uma forma de continuar a fazer os projetos, principalmente os projetos de cultura, projetos de esporte, em forma online, para poder para voltar a ter adesão, aderência das pessoas, né? Em 2022, a gente, graças a Deus, aí, a pandemia, né, ela diminuindo essa questão da pandemia, a gente vai conseguir, em 2022, melhorar mais ainda esse nosso foco aí nesse relacionamento com a comunidade. Os resultados que a gente obtém nisso aí, nesses projetos, né, como eu falei, é o reconhecimento, né? Então, em várias obras que nós tínhamos problemas, né, em algumas obras aí de liberação, o relacionamento que nós temos com líderes comunitários, com associações de bairros, isso fez com que a aceitação da NTS, o reconhecimento, a visibilidade da NTS, nesses 4 anos aí melhorou muito, né? A partir de julho desse ano, a gente passou a operar em 100%, fazer operação e manutenção 100% dos nossos ativos. Hoje, a operação e manutenção ela é própria, desde julho, e nós estamos conseguindo aí ter esse reconhecimento da população, das associações, graças a todos esses projetos que a gente vem implementando, aí, os projetos incentivados. Com relação ao Covid, também nós passamos aí quase 2 anos aí em pandemia, né? Então, nós fizemos também um programa, né, associado a essa questão aí do engajamento da sociedade, da população, das comunidades. Nós fizemos um programa de atendimento emergencial às comunidades onde a gente atravessa. Então, foram destinados, aí já com recursos próprios, agora não incentivados, mas com recursos próprios, 12 milhões de reais para ser aplicado em equipamentos de hospitalares, né, monitores, respiradores, EPIs, materiais de insumo, né, para os hospitais, e em doações de cestas básicas e cestas de higienização. A gente fala muito em cesta básica, mas a gente observou que as pessoas também precisavam de material de higiene para o lar, higiene pessoal. Então, nós dividimos aí a parte de cesta básica em higiene alimentar e higiene a parte de higienização, tá, das pessoas. Nós temos um grande desafio nesse projeto aí de atuação aí ao Covid,
que foi a rapidez na seleção de projetos, né? Onde você doar. Então, nós temos um trabalho grande junto às associações de bairros, às lideranças, o trabalho que a gente já fazia desde 2018 de projetos patrocinados ajudou a gente a já conhecer as associações, as lideranças. Então, nós conseguimos aí, num curto prazo, fazer um grande atendimento a diversos hospitais, a milhares, né, dezenas de milhares de famílias ao longo dos gasodutos. Tá? E aqui nós temos alguns resultados desse projeto do Covid. Né? Nós conseguimos atuar em hospitais, né, como Japeri, o Hospital Municipal de Japeri, onde nós criamos, lá não tinha, nós criamos 30 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria em Nova Iguaçu. Montamos, né, também, montamos 20 leitos de UTI. Suzano, nós entregamos cestas de alimentação e material de higienização. Em São Paulo também, material de higienização. Betim, EPIs para hospitais. Então, nós tivemos aí um total aí com esses recursos que nós tínhamos aí da INTES, de montar 50 leitos de UTI, 35 leitos de enfermaria, né, desses municípios que são muito carentes, né, com a questão de saúde, e 50 leitos. Aí a gente tem a plena certeza que a gente conseguiu salvar muitas vidas ao longo desses municípios. Tá? Material de EPI também, eles tinham uma carência muito grande em EPIs, para dar continuidade, né, para os profissionais de saúde. Então, nós fornecemos aí cerca de mais de 200 mil itens em EPIs, isso em 2020. E em 2021, nós continuamos, né, com esse apoio emergencial aí, em função da pandemia, e mudamos o foco. Né? Em 2021, como nós começamos, aí o Brasil, né, entrou na onda de vacinas, né, começou a vacinar as pessoas, nós continuamos a fazer a segurança alimentar das pessoas, das cestas básicas e material de higienização, e fizemos doações de equipamentos para vacina, né, materiais para vacina, EPIs para os profissionais, material de informática. Muitos dos municípios eles não tinham como fazer o cadastro das pessoas vacinadas, então fornecemos vários equipamentos, né, de informática, materiais para conservação de vacina, lâminas e vários equipamentos. Né? Então, foi um total aí em 2021 de 455 mil itens de EPI, né, nesses 17 municípios aí que a gente trabalhou, 95 equipamentos de informática e mais de 10 mil cestas de cestas básicas. Né? Então, foi realmente um programa aí forte, né, que nós trabalhamos aí na nossa área de responsabilidade social, sempre em parceria, né, com o Instituto da Criança, aí nos apoiando aí, com a parte profissional deles. E nós conseguimos, com esse trabalho, aí, principalmente esse do Covid, conseguimos uma aproximação muito grande daquelas comunidades carentes que, por conseguinte, são comunidades onde a gente tem um certo grau de violência e a gente precisa estar nessas comunidades, fazendo nossas atividades aí. Perfeito, Hélio. Eu vou ter que te interromper aqui, você me desculpa, que a gente está quase encerrando o nosso tempo e ainda tem umas perguntas da audiência. Esse era seu último slide, né? Que eu acompanhei aqui. É um excelente trabalho que a NTS está fazendo, brilhante a sua apresentação também, muito obrigada. Só para a gente dar um retorno para a audiência também, que eles perguntaram, fizeram alguns questionamentos, para a gente não deixar passar. A gente tem mais 3 minutinhos, então vou pedir para vocês serem breves nas respostas também, tá? Por favor, eu vou na ordem aqui das apresentações. A pergunta para a Thaís. Eles perguntaram se a TAG contratou alguma consultoria para a implementação do ESG e se considerou os critérios ISE da B3. Então, acho que como eu comentei, né, a TAG é uma empresa bastante recente, né, assim, a nova gestão. Então, a gente vem estruturando os nossos processos, os nossos procedimentos. Então, começamos com missão, visão, objetivos estratégicos, trazendo a agenda ESG nessas definições. Então, hoje a gente segue, né, as diretrizes, as políticas dos nossos acionistas, as boas práticas,
com empresas contratadas para algumas ações prioritárias que nós definimos, né? Exemplo, como as emissões, como outras frentes, mas ainda sem uma estruturação, vamos dizer assim, ainda em progresso. Então, acho que para tentar responder rapidamente, a gente está no caminho. Maravilha. E aí, para o Sérgio, veio o questionamento: quais são os principais fatores para o sucesso da TBG no enfrentamento ao Covid-19? Olha, ótima pergunta. Como eu fiz a apresentação aí, a gente tem realmente a alta administração nos apoiando, o direcionamento para o que a gente estava buscando, né? A nossa assessoria médica como foco para qualquer decisão ter cunho médico, cada um no seu quadrado. Então, a gente precisa de um médico, de uma equipe de altíssimo nível para nos apoiar e uma estrutura de background, de apoio e de ação, porque são muitas ações que foram realizadas em um tempo muito curto, né? Hoje a gente estava conversando com o nosso presidente, realizamos muita coisa ao longo desse tempo, fomos muito produtivos, né? E o processo de comunicação. O processo de comunicação nas organizações é fundamental. Então, comunicar correto, no momento correto. Então, esses são os key factors, os principais, para que a gente pudesse realmente ter sucesso, né, no nosso processo de combate ao Covid. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a todos. Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas aqui, porque nosso tempo está estourado, mas agradecemos aí a participação de todos, os painelistas e todo mundo que colaborou com as perguntas. Muito obrigada.